agora que compreendemos o que é um requisito, vamos falar um pouquinho sobre a engenharia de requisitos? A engenharia de requisitos é um processo de descoberta, análise, documentação e conferência desses requisitos, que são os serviços e as restrições de um sistema. O principal resultado é um documento chamado documento de requisitos. Vai envolver, então, a aplicação de diversos métodos e técnicas para a construção deste documento de requisitos, que vai, então, detalhar quais são os serviços e as restrições de um sistema. Nós fazemos a engenharia de requisitos, usualmente, como primeira etapa no processo de desenvolvimento, porque nós precisamos compreender qual é o problema e então pensar numa solução que atenda esse problema, né? Que resolva este problema, que atenda às necessidades do usuário. Embora ele não precise ser feito completamente como a primeira etapa, ele pode ser feito parcialmente no início do processo de desenvolvimento para se ter uma visão geral dos requisitos. E vai ser por meio dessa análise que vai ser feita que veremos se vale a pena desenvolver ou não o software, se vale a pena comprar um software que atende aquele problema que está sendo apresentado. E ele é dividido em várias atividades. São elas a licitação, a análise, a especificação, a verificação, a validação e a gerência. A licitação tem como propósito entender o trabalho que os clientes e usuários que vão estar utilizando a nossa aplicação realizam e entender como usariam um novo sistema para apoiar o trabalho deles. Então, envolve identificar qual é o problema e o que é possível também de ser feito computacionalmente para resolver o problema identificado. Assim, na licitação, nós conhecemos os serviços e as características do sistema. Na etapa seguinte, durante a análise, nós vamos ler os requisitos que foram identificados, vamos avaliá-los tentando identificar pontos vagos, resolver conflitos e até mesmo encontrar novos requisitos que estavam ali meio escondidos durante aquela etapa anterior de licitação de requisitos. E então, na próxima fase, na especificação, nós vamos escrever os requisitos em um documento. Existem algumas formas de escrever os requisitos, que nós aprenderemos posteriormente. Mas o importante é que o texto deve ser claro, inequívoco, ou seja, que não gere várias interpretações, que ele seja fácil de entender, completo e consistente. Após a escrita do documento de requisitos, é necessário verificar esse documento. É através da verificação, então, que nós avaliamos se os requisitos vão atender aos critérios objetivos que foram levantados durante a licitação. E após a verificação, nós realizamos, então, a validação com o cliente, que é o quê? Conferir se aqueles requisitos que foram escritos, especificados e documentados, definem o sistema que o cliente realmente quer. Então, é nessa hora que nós verificamos, olha, eu entendi isso, cliente, e é isso que você deseja? Está certo a forma como eu entendi? E uma última etapa, após que os requisitos foram validados pelo cliente, é o processo de gerenciar e controlar as mudanças. Por quê? Lembra-se das aulas anteriores? Os requisitos podem mudar, e é necessário nós, então, gerenciarmos os requisitos que estão mudando e controlar essas mudanças. Então, lembre-se, nós temos várias etapas nessa parte de engenharia de requisitos, que envolve a licitação, a análise, a especificação, a verificação, a validação
e a gerência desses requisitos. Mas essas atividades, embora mostradas aqui em formato de fluxo, né, elas não necessariamente são feitas sequencialmente e de uma única vez. Okay? Compreender os requisitos é uma tarefa muito complexa, feita pelo analista de requisitos. Então, possivelmente, ele tenha que voltar entre essas várias atividades e voltar entre várias atividades até chegar-se no documento de requisitos. Nós falamos também em vídeos anteriores que os requisitos mudam. Pode ser porque as pessoas têm uma melhor compreensão do que desejam, porque as empresas são dinâmicas e elas mudam. As regulamentações e as leis também mudam. Então, é necessário que nós observemos as mudanças que vão acontecendo nos requisitos. Você deve estar se perguntando, poxa, que complexo, professor. O analista de requisitos sofre, né? Bom, ele tem um trabalho muito importante, porque a partir do que ele cita e documenta, é que construímos o nosso software. Então, para isso, ele tem que ter uma série de habilidades. Ele tem que conhecer a linguagem técnica, então ele tem que escrever os requisitos, né, de uma forma técnica, que não somente não permita dúvidas sobre o requisito, mas também com que a equipe de desenvolvimento e os clientes consigam ler e compreendê-los. Assim, ele tem que conhecer também algumas técnicas, tanto para levantar quanto para especificar os requisitos. E ferramentas para permitir a rastreabilidade dos requisitos. Ou seja, se um requisito acabou, se uma solicitação de mudança de requisito apareceu, é necessário então eu verificar quais são os impactos dessa mudança de requisitos frente aos demais requisitos e frente ao projeto. Ele precisa ter um raciocínio lógico e um pensamento analítico. Saber resolver e analisar problemas, né? Porque vai ter que trabalhar com conhecer os problemas dos nossos clientes e transformar isso numa solução. Para tanto, ele precisa ser organizado e proativo e gostar de trabalhar em equipe. Ele também precisa ser comprometido com prazos e a qualidade do projeto, porque o resultado do seu trabalho vai impactar diretamente na qualidade do produto. E bem como também o tempo que ele realiza suas atividades, né, deve ser feitas no tempo esperado, porque senão irá atrasar todo o processo de desenvolvimento. Para isso também ele precisa ter foco e boa capacidade de comunicação verbal e escrita. Mas não somente falar, mas também saber ouvir as pessoas, analisando os problemas do usuário e identificando as suas necessidades, sabendo separar aquele desejo que realmente é só um anseio do usuário, um desejo que realmente precisa virar um requisito no nosso sistema. Como ele vai estar lidando com pessoas, ele precisa ter uma empatia com as pessoas, né? Saber mediar discussões e conflitos, porque ele vai estar conversando com vários clientes e às vezes um cliente deseja uma coisa e o outro deseja uma outra coisa e é preciso mediar este conflito. Bem como também precisa ser um bom observador, porque alguma das técnicas exige que ele vá aos locais onde as pessoas trabalham e observe elas trabalhando para então identificar os requisitos do sistema. Bom, agora você deve estar se perguntando, professor, mas o senhor disse que os requisitos podem mudar. Uma vez que terminei o documento de requisitos, como se faz caso apareça uma mudança? Bom, e aí que entra então a gerência de requisitos. Existe um fluxo que é importante ser seguido quando há uma percepção de uma solicitação de mudança de requisitos. Então, assim que a solicitação de mudança de requisitos chega, né, à equipe, né, é necessário avaliar qual é o impacto da mudança. Né? Então, qual a parte do software que já foi feita, essa mudança vai impactar? Ou qual a parte frente aos outros requisitos, o que ela impacta? Em seguida, compreendido o impacto da mudança, determinar a viabilidade, ou seja, é possível então
fazer com que essa mudança seja incluída no desenvolvimento da solução, então aí eu analiso a viabilidade. Depois que eu analisei a viabilidade, eu então reviso o meu planejamento. Porque já que houve mudança, eu preciso dar uma verificada no meu planejamento, o que vai ser alterado. As ordens de alguns requisitos podem ser alterados, levados mais para frente, outros podem ser trazidos mais adiante para serem feitos primeiros, e então incluído a mudança. Então, ali em torno do planejamento e até mesmo, por exemplo, da entrega do próximo incremento, da próxima versão do meu software. E depois, por último, a revisão dos produtos de trabalho. Então, eu alterei o meu planejamento, eu preciso, então, alterar os produtos de trabalho, seja o documento de requisitos, que é um produto do trabalho, seja o código-fonte, que é um outro produto do trabalho. Bem como também utilizar-se de ferramentas para permitir a rastreabilidade dessas mudanças. Então, quando é que ocorreu ela, e qual foi o impacto dela frente ao nosso processo. Mas o que é importante para você, técnico em informática, saber? Quando há mudança no documento de requisitos, é necessário verificar quais requisitos foram afetados por essa mudança que foi solicitada. Bom, também é importante incluir requisitos para acomodar as mudanças solicitadas. Muitas vezes, altera-se requisitos já existentes e novos requisitos são identificados e precisam ser incluídos no documento de requisitos. E antes de começar a programar esses requisitos, é importante informar o cliente sobre o impacto, sobre o impacto no projeto, que pode fazer com que o projeto atrase a sua entrega e também pode fazer com que o projeto aumente o seu custo para realizar aquela mudança que foi solicitada. Bom, essa é uma visão geral sobre a engenharia de requisitos, que é suficiente para você, técnico em informática, conhecer um pouco sobre este assunto. Mais detalhes é visto em cursos superiores, como análise e desenvolvimento de sistemas, que temos no nosso campus. Caso você tenha a oportunidade, converse um pouquinho com os alunos do curso para compreender o que eles aprendem frente à engenharia de requisitos.